me disse que jurisprudência, a questão jurídica, a advocacia em si, ela não é 1 mais 1 é 2. É, muito interpretativa também. Então, nesse caso, a gente continua ou a gente toca em certos pontos? Eu tenho uma pergunta pra ele. Não, gente. A gente falou de cota de gênero aí, sobre essa questão do candidato laranja e tal. A gente precisa ouvir, né? Porque, assim, o deputado trouxe a luz pra gente. Mas, assim, o que ele falou, que o deputado falou, ele até alguns pontos, numas frases que ele dizia, até de balançava a cabeça negativamente, depois balançava a cabeça positivamente. Porque ele viu, é isso que eu quero ver. A divergência em um assunto só. Claro que existem os pontos que são... precisam ser avaliados ali com calma por cada caso, óbvio, mas existe um geralzão que você tem ali uma visão, e é isso que eu queria saber dele. Qual é essa visão principal que, antes de passar pelo funil, tem que passar por isso? É uma pereira que vem antes do funilzinho, né? Como é que a gente trata isso? Principalmente nessa situação dessa questão dessa mini-reforma, que até o deputado deixou claro que não vai ter grande coisa, que é simplificar o elemento e tal. Mas uma das coisas que trouxe preocupação foi em relação a isso. O candidato que não gastou nada não precisa declarar nada. Qual é o teu entendimento nisso, doutor Pérez? Vamos lá. Primeiramente, aqui eu não tô num debate com ele. Para começar, só a gente fazer uma análise. Eu concordo muito com ele, concordo plenamente, 100% com ele, quando ele diz que quem tem que reger as normas do direito brasileiro, e aí nesse caso o eleitoral, inclusive, é o Poder Legislativo. Porque eu sempre falo, isso é uma fala minha recorrente em quase todos os pontos, por exemplo, ontem eu estava discutindo no podcast a questão das pseudos greves do Poder Executivo, né, dos prefeitos. E eu sempre dizia lá que o ponto fulcral, principal, é que o Poder Legislativo se sobrepõe ao Estado Democrático, não o Poder Judiciário e não o Poder Executivo. O Poder Legislativo é o grande poder que existe na separação de poderes do Brasil. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Então, concordando com ele plenamente nesse ponto, também achei interessante a fala dele no sentido de que eles não querem fazer grandes alterações. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ir ponderando pontualmente algumas coisas. Aí eu tenho um ponto que eu discordo com ele, pelos fundamentos e pela conclusão, que é a questão, essa fala final que tu fizeste a pergunta com relação a cota. Primeiro que ele disse que não há uma configuração do que é candidatura laranja. E aí, assim, como o Poder Legislativo não o configurou, o Tribunal Superior Eleitoral o fez. Então, há uma configuração. Então, eu até concordo com ele que isso é uma matéria na eleição. Sim. Por o processo eleitoral existe uma configuração. Existem elementos objetivos que configuram candidatura laranja. Vou trazer aqui, ó. Ausência de despesa de material de propaganda, votação pífia ou zerada, reincidência ao disputar o cargo e preenchimento de cota, vários outros. Então, assim, o TSE já catalogou. Então, existe, de fato, elementos objetivos que trazem e configuram o que é uma candidatura laranja. Então, ele citou isso. Então, assim, ele disse assim, não há, na verdade, a lei não fala. Mas vamos lá, quem rege as eleições, no caso do processo eleitoral, é a jurisprudência do TSE e a legislação. E muitas vezes a jurisprudência do TSE se sobrepõe à expressa designação da legislação. Então, assim, seria muito infantil a gente imaginar que o que diz a jurisprudência do TSE não se aplicará às regras do processo eleitoral. Então, nesse ponto aí, eu discordo. E vou discordar mais ainda, um pouquinho mais. Quando ele diz que não há essa configuração, que não há na lei, e se tu simplesmente isentar, tirar a prestação de conta, tanto com relação a essa orientação do advogado, com relação à orientação do contador, tu tem um segundo problema. Qual é? Tu configura exatamente a pergunta tua, na verdade, ela era para mim uma afirmação. E não só uma pergunta. Porque quando tu não tem gasto zero numa campanha eleitoral, vamos lembrar que na prestação de conta, Daniela Bandeira, a gente tem não só o dinheiro que entra e sai, mas também as doações. Imaginemos que um candidato a vereador que não gastou nada, ele recebeu doação de material de campanha do prefeito. De quem? Do prefeito. Porque tirou foto. E aí tem que estar na prestação de conta essa doação, tu entende? Que não tem dinheiro, mas tem doação. O recebimento financeiro da doação. Porque alguém gastou. Porque ele não apareceu. Se ele não aparecer em foto nenhuma, tu tem configurada... Agora, rapidinho. Pode concluir. Se ele não aparecer em foto nenhuma, não há nenhuma propaganda dele, tu tem candidatura laranja, claramente.
Porque é zero material, zero divulgação. E se tu tem um material que apareceu a foto dele, alguém pagou. Vamos, hipoteticamente, dizer que quem pagou foi o prefeito. O prefeito fez conjunto. Aquelas fotos conjuntas que tira o vereador e o prefeito. Nesse caso, alguém pagou e tem que estar na prestação de conta dos dois. Do prefeito, que doou, e do vereador que recebeu. Tu entende? Esse material. Então, assim, é um erro. É um erro ele dizer que não altera a candidatura, a configuração da candidatura laranja. Então, no resto, nas falas que ele fez, eu concordo plenamente, concordo com ele, quando ele diz que é o Poder Legislativo que tem que se agigantar ao processo eleitoral, tem que determinar as regras do processo eleitoral, mas nesse ponto específico, em especial, eu acho que a fundamentação jurídica e fática dele está completamente equivocada. Agora eu vou para aquela Daniela Bandeira, candidata, que teve 3 votos. 3 votos. 3 votos. Ela teve 3 votos, ela não recebeu dinheiro de ninguém. Tem que receber, Ela porque senão é lisa. candidatura laranja. Tem que Sim, receber. ela recebeu de quem? Do partido. Isso que eu ia fazer. A pergunta é exatamente essa aí. Se ela recebeu, todos precisam, Todos precisam recebem. todos. Se não receberem, configura Se não então candidatura crime. laranja. Eu digo assim, crime Candidatura também laranja. do próprio da Não é crime. legenda. Não é crime. Não é irregularidade? Porque, na É uma verdade, irregularidade, acaba mas não é Da crime. legenda. Sim. Isso, acaba com aquela porque, prática na de que verdade, eu trouxe vários se tu é mulher, candidatos. mais ainda. Mas assim, Isso. o que eu tô te querendo dizer assim, uma coisa bem prática do que a gente vê, Eu isso sei, acontece no interior do exatamente. estado, muito no interior do estado, Acontece todas as porque a coisas. gente sabe que o cobertor também da justiça é curto, ele não consegue, são 217 municípios, no Maranhão fora, todo o Brasil. Eu fico imaginando o senhor José Maria, lá debaixo da mangueira dele, fazendo a campanha dele, sem dinheiro pra nada, e lá mesmo na cidade dele, tem um grande candidato que já é vereador, que já tem envergadura política, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Ele então recebe da legenda, porque ele tem contato da legenda. O senhor José Maria não recebeu? A dona Daniela Bandeira também não recebeu. Mas e aí ele é obrigado, seu José Maria, com o dinheiro que ele não recebeu, contratar um advogado e um contador com o quê? Daniela, isso não acontece mais. Já aconteceu no passado. Hoje em dia, efetivamente, é obrigatório que haja repasse para todos. O partido político se encarrega disso. O que acontece, por exemplo, eu advogo para partido político. O partido me contrata e eu faço assessoria jurídica e contábil para mistura de todo mundo. Sim, eu de todos os entendo. candidatos. Eu já vi, já acompanhei teu trabalho. Eu já vi isso que você faz de Isso, todos. isso. Mas a gente sabe que existem coisas no interior do estado, de algumas legendas, que elas não têm essa mesma atenção Lembra- para todos os nomes. Lembra que no Tem Brasil individualidade. não pode candidaturas individuais. Sim, individualidade, eu falando assim, de processo de corrida, da pessoa sozinha correr atrás. Não, mas não é mais assim. O que funciona é o seguinte: há um partido político, uma legenda, a legenda é responsável pelos nomes que lança. Se ela lança alguém, não repassa nada pra ela e ele não tem nada pra frutificar sua campanha, tu tem uma candidatura laranja. Então, tá pronto. claro. Configura. Nesse caso, tudo bem. Tá claro. Então, Nesse assim, caso, tudo bem. se Seu tu José lança Maria não alguém- tem. O dinheiro que ele não tem pra ele pagar Quem já é escolheu difícil, tu foi o entendeu, Thiago? partido. Quem escolheu foi o Não, partido. e que é Lembra que real. tem a convenção? É normal. A convenção escolhe o candidato. Entre Sim. um dos requisitos para o candidato, ou o partido faz esse custo, ou o candidato, por conta própria, também fará o custo. Ele pode dizer, não quero receber. Ave Ele pode Maria, dizer. Seu José Maria não vai dizer isso, que ele não Acontece. tem. Mas se eles recebem, todos recebem o valor, o problema aí está exatamente no seguinte: na forma que tu vai gastar esse dinheiro, e alguns recebem mais e menos. Essa discussão ainda não é A ponderada, distribuição mas não- todos Qual é a recebem. distribuição? Todos Todos recebem, uns mais, outros menos. Tomara que o seu José Maria consiga pagar os dois Tomara que Dona Daniela Bandeira advogados tenha e mais 3 votos também. Manda o partido contratar a Acho gente. difícil. E, Thiago, Acho muito difícil. falando dos outros 2 pontos, a gente tem, na verdade, 7 minutos só. Tem como a gente já? reduzir... Eu te falei, trazer TED, ter certeza da gente ter 2 programas completos de Pois amanhã a gente vai conexão. ficar com ele aqui, Temos 2 pontos aí, só que a gente tem como, pelo menos, citar, para que as pessoas entendam, porque a gente falou que eram 4 mudanças principais Tem na mais 2 jurisdição. pontos. Não dá pra falar com esse tempo. dos outros Descrever dois não, pontos. mas os dois... Quais são os outros 2 pontos? Seria a questão da mudança do marco. O deputado falou, do marco do abuso de poder econômico e abuso de poder político. Aí mudou o marco, tem 2 casos Que a jurisprudenciais gente vem importantes. Jair Bolsonaro, por exemplo. entra em Jair um deles. Bolsonaro e da senadora que teve mandato cassado. Um foi abuso de poder político, o outro abuso de poder econômico. A senadora que era magistrada. Exatamente. Isso. Esse é um caso importantíssimo, que a gente Certo. precisa de um tempo para debruçar. E o último é com relação, que na verdade vai ser o terceiro a fala, a revisão da lei dos incisos das inelegibilidades, que a gente tem a questão dos processos administrativos, aqueles que respondem processo administrativo. Eu fiz uma fala sobre isso muito sutil, aqui mesmo na TV na Rádio Timbira, lá naquela oportunidade em que a gente falou que começa a mudar o marco temporal. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Com a decisão recente do ministro Dias Toffoli dizendo que foi um erro
o processo, as delações contra o Odebrecht e as condenações do presidente Luiz Inácio, vai se abrir processos administrativos contra o pessoal do Ministério Público e da magistratura, Moro e Dallagnol e os outros. Só que, vamos lá, eles não são mais servidores públicos. Vão abrir um processo administrativo com relação a pessoas que não compõem mais o quadro da administração. Quer dizer, isso é um troço completamente... Não são mais servidores públicos. Não são servidores públicos da administração e a administração vai abrir processo administrativo contra eles. E ainda tem um outro detalhe. Isso não... Quer dizer, troço altamente... É um ET, né, veio da Lua pra cá agora. Veio da Lua. Esse não embrólio. E ainda tem outra. O caso do Dallagnol em especial, pra mim, eu reputo ainda o caso mais estranho juridicamente, porque a legislação eleitoral diz uma coisa expressamente, e aí é a coisa da tema que eu falei com relação ao deputado. Porque a legislação diz expressamente uma coisa no inciso e a jurisprudência do TSE julgou expressamente o inverso. Entendeu? Então, assim, quem no final determina o processo eleitoral? É o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário? Deveria ser o Poder Legislativo, mas não é. Quem diz as normas é o Poder Judiciário. E a gente pode continuar essa discussão amanhã, para quem está Fala acompanhando de hoje. pro final aí, né? Se Não quiser. tem como, só faltam tá bom. 4 minutos. Já estourou. A gente agradece, Ted Anderson. Convida, inclusive, para a gente continuar essa discussão no Conexão de amanhã, se assim você puder, por favor. A Você gente que manda, agradece. você que manda. Então, Ted, a gente agradece sua presença hoje aqui no Conexão. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo sempre.